Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da semana. Transformar pessoas, crenças e a sociedade. O Bradesco, assim como eu, acredita que a arte é capaz de fazer isso. Ser agente de transformação também é um dos motivos do Negro da Semana existir. E é aí que então, juntando esse traço característico, fantástico, que eu e o Bradesco temos em comum, a gente tá junto no Bravos, essa celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, quer ajudar a transformar a sua arte em negócio. O Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal durante 12 meses entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês, no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify, em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu, um papo que pode inclusive trazer novas e exclusivas criações. Vamos conversar, traçar um paralelo sobre o que suas vozes e expressões representam na coletividade e individualmente nas suas trajetórias. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro e essa potência de criatividades, porque nesse episódio a gente tem ninguém menos que as presenças de Tuyo e Caroline Lima. A Tuyo é um trio de Curitiba, formado pelas irmãs Lai e Liu e pelo Jean Machado. E o som da Tuyo tem sido definido como um afrofolk futurista. Depois eu quero saber mais sobre isso. Mas é um som lindo demais, um labirinto de voz, de violão, de beats. Eu passei desbravando o som da Tuyo nas últimas semanas, fascinado por músicas como Candura, Conselho do Bom Senso, enfim, é um outro nível musical. A música da Tuyo tem uma pegada etérea, com letras profundas e uns beats de synths. E eles fazem isso mesclando o violão do Machado com um trabalho vocal de muita excelência da Lai e da Liu. O trio já tocou em diversos festivais importantes, como é o Mapa de Todos, o Hack Beat, o Noir Coquetel Molotov, o Colors of Ostravy da República Tcheca, entre muitos outros. Muito orgulho de ter a Tuyo aqui, junto conosco no Negro da Semana Bravos, e poder ouvir um pouco mais sobre o trabalho deles, que é realmente emocionante e muito, muito bonito. E Beleza e Emoção tá com toda a força nesse episódio, porque nós temos também a presença da Caroline Lima, essa fotógrafa nascida em Salvador, na Bahia. A Caroline é uma artista que já afirmou que vê a fotografia como uma ferramenta de registro e condição de fala muito potente. Ela estudou arquitetura e urbanismo, mas aos poucos se entregou à arte da fotografia. E que arte! A Carolina conta histórias de gente preta e está fazendo isso também, trabalhando com grandes marcas. Eu confesso que passei a noite de ontem dando like como um perseguidor nas fotos do Instagram da Caroline, porque eu fico realmente emocionado com o grau de expressividade que um artista como ela consegue. A Carolina se dedica hoje aos retratos em projetos autorais e comerciais. E é muito fácil ver o poder da história e da ancestralidade no trabalho dela. É um trabalho que é de representatividade, que conta histórias num clique e que você vê que é movido por muita paixão. Eu quero começar explorando isso então. Vamos logo para esse bate-papo para a gente saber mais dessas carreiras incríveis. Sejam muito bem-vindos, Caroline e Tuyo, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Valeu, obrigada demais. Demais estar aí vocês aqui. Eu quero começar perguntando para Caroline. Caroline, como é que é o teu processo criativo? Porque tem muita história nas tuas fotografias, né? Uhum. Como é que se dá isso? O meu processo criativo, eu acho que vem mais numa busca de entender de onde eu vim e de toda a minha ancestralidade. E eu acho que nada mais, nada menos, a gente é o resumo disso, né? Eu sempre gostei de me comunicar e a fotografia foi essa ferramenta para que eu pudesse ter essa conexão com as pessoas. Então, principalmente o retrato, quando eu vou fazer um retrato, eu preciso me conectar com essa pessoa, eu preciso fazer com que ela se sinta à vontade e se entregue para mim, assim, e que eu me entregue também para ela. Então, é uma troca. E o meu processo criativo, ele vem muito desse repertório, dessa busca pelas minhas lembranças, minhas memórias,
de referências da minha família, da cidade que eu vim. Salvador é uma cidade com muita história, né? E eu acho que parte daí, sempre que possível, eu mergulho nesse repertório. E é de onde vem a minha fonte, assim, a minha inspiração. Nossa, isso é muito real. A gente acabou de voltar de Salvador, né? Fizemos uma gig lá e deu pra flagrar muito do que a gente tinha rapidamente conversado quando a gente se encontrou. Salvador é muito viva e é maluco porque a gente foi pra outros lugares históricos que tem história, mas parecia tudo meio morto, meio uma história congelada, tudo meio estanque, assim. Achei Salvador muito... vive é uma boa palavra, mas achei ela muito... Parece que é uma história que se movimenta, que ainda tá tudo ainda acontecendo diante dos seus olhos. Todos os monumentos que você visita, você vai lá, é uma parada que aconteceu, é estanque. Mas você olha ao seu redor e vê a história se desenrolando ali na tua cara. Isso é muito bonito. Salvador é forte. Tipo, é voltar ao passado, mas com uma super presença e futuro, assim, né? Super presente. Senti isso aí demais. Que legal, que bacana. E eu perguntei sobre processo criativo para a Caroline, né? E eu quero saber de vocês também, Tui. Vocês são uma grande família, tem sido dito isso, né? Como é que isso reverbera na criação de vocês? Porque a gente sempre, quando fala de família, fala das coisas boas e ruins. Como é que se dá o processo de trabalho no caso de vocês? Nós somos 3 pessoas que trabalham juntas. E... para além da Laiane ser minha irmã, nós somos amigas. A gente desenvolveu uma relação de se admirar. Para além da família, não tem essa obrigatoriedade do laço. Acho que isso é uma coisa que acompanha a história de pessoas como nós. Você vai ter que... Você vai ter que, de alguma forma, reorganizar na tua cabeça o que você entende por família, porque muita gente não vai estar lá, né? Sim. Então, acho que... talvez o que torne a Tui uma família é mais o fato da gente estar sempre convivendo, da gente, por escolha nossa, ter optado trabalhar juntos porque nós nos admiramos como artistas individualmente, do que ter alguma coisa a ver com relação de sangue. Acho que um bom começo para essa conversa é esse, que acredito que falo por todos aqui quando eu digo que... Acho que resumiu bem, é bem isso, é bonito. Independente disso, assim, formato de banda, como é que vocês criam, como é que está o processo de composição de vocês? Tem uma sistemática sempre, ele muda de acordo com cada obra. Queria que vocês contassem como é que isso funciona. Eu acho que ele é bem irresponsável, assim, a gente se joga em umas situações... É um processo completamente irresponsável. O nome. É irresponsabilidade consigo mesmo, assim, a gente se permite entrar em cada situação. E aí, eu acho que a partir dessa situação a gente começa a escrever sobre ela, assim. Cada um tem um processo individual, a gente tenta respeitar muito cada processo desse. E cada um só joga na mesa, assim, o que tá a fim de dizer naquele momento, a gente escuta e meio que todo mundo vive aquilo junto, né? Você falou sobre isso aqui, né? Eu lembro desse episódio aqui. Então vamos só transformar em canção Ele é muito orgânico, assim, pelo jeito, né? O processo não tem uma sistemática necessária. A gente tem umas fórmulas, só que não são fórmulas de composição. A gente não faz exercícios, não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Cada um tem seu jeito, né? A gente tem uma coisa que a gente tem em comum desde sempre, que cada um já tinha a prática de escrever coisas que pensa, aprisionar episódios em caderninhos, né? Legal. Nossa, vocês 3 têm isso em comum. Lá em casa... Caderninho demais, na casa de cada um aí, um monte. Nem sei o que eu faço com aquelas, eu penso jogar fora, mas eu penso, não pode. Às vezes a gente revisita. Mas todo mundo tem essa coisa dos caderninhos, e a gente troca esses cadernos às vezes. Hoje a gente tá mais nas plataformas digitais. E a gente se manda no grupo de WhatsApp as letras, mas é bem o que o Jean falou, é um bate-bola, um jogo de vôlei. Então a gente tem lá, Laiane viveu um episódio, todo mundo viveu junto com ela, sabe da treta que foi. Passa um mês, aquilo lá vai virar alguma coisa, a gente já sabe que vai vir. Aí ela dropa no grupo lá e a gente fala, nossa, isso aí, musicão, vamos musicar. Jean tem umas harmonias muito foda, o jeito que ele lida com a elaboração de um panorama, ou de um cenário, de uma... Parece um ambiente, muito, eu acho, muito geográfico, assim, parece que ele... constrói uma espécie de ambiente pra música habitar ali, pra letra... E aí cada um vai desempenhando seus papéis. Esse eu nunca falei pra você, né? Eu acho isso que é uma coisa meio geográfica. Muito legal, você isso aqui é desenha um música cenário. Como um lugar, né? É isso. E aí a gente
os três depositam as suas letras ali nesses panoramas aí que o Jean cria. É muito legal porque eu tô aqui como host do programa, mas eu sou fã e eu não tenho nenhum problema de falar isso, assim, né? Porque eu comecei a ouvir o trabalho de vocês e fui ouvindo mais, tu se sente abraçado, assim, é uma coisa que te envolve. Isso é muito legal. E eu vejo isso também no trabalho da Caroline, assim, porque tem uma coisa ali de se sentir muito em casa quando tu vê, se dá conta e se depara com aquelas fotos de pessoas pretas como a gente, assim, né? E eu queria que tu me falasse um pouquinho a respeito da importância pra ti das pessoas que tu representa na tua fotografia e o grande alcance que teu trabalho tem tido, assim. Eu acho que por ter esse lugar da troca e da comunicação, eu acho que é mais num intercâmbio de narrativas, assim, é de poder conversar com essas pessoas primeiro, antes de fotografá-las e tal, de ter uma certa aproximação, e me identifico, né, porque a maioria das pessoas que eu fotografo são pessoas pretas, e a partir daí entender, trocar essas histórias. Nós somos todos pretos, mas todo mundo tem a sua individualidade, né, tem toda a sua particularidade, sua história própria, e eu acho que é isso que é o mais interessante, assim. Eu também flagrei isso, que o teu trampo é muito nesse movimento de desachatar a figura, assim, nunca não, né, mas não é exclusivamente por um viés desses adjetivos meio standard que costumam pôr na gente. Acho tudo muito complexo, tem muita história, nós somos pessoas vivendo as nossas histórias, e esses retratos, sei lá, parece que são sobre isso, é bem... Sim, é tipo, talvez algo mais genuíno mesmo, né, que vem dali. Teu trabalho tá chegando muito longe, Sim, né? As pessoas vêm, se deparam com aquilo, sentem as histórias através das imagens. Sim. Como é que pra ti funciona como artista? Como é que tu vê isso? Pra mim é super importante porque eu consigo perceber o quanto é importante esse trabalho que eu faço e que, infelizmente, eu ainda sou uma exceção, assim, desse lugar que eu estou atingindo hoje, porque existem muitas outras mulheres pretas e homens pretos que também fotografam maravilhosamente e tem várias histórias para contar. E o que eu tento pensar é que a gente está caminhando, que esse lugar ele vem chegando, tipo, na música, em todas as plataformas, na arte em si. Tipo, eu fico muito feliz em poder estar ocupando esses espaços, mas também pensando que ainda é muito pouco, assim. De maneira geral, pra gente ainda é muito pouco. Entendi. Mas o trabalho é importante para crescer ainda mais. Sim, né? que outras pessoas também vejam que é possível. Qual que é a probabilidade, sei lá, de uma pessoa preta que tem um certo repertório. O meu, realmente, eu não posso falar que é daquele que a gente, na maioria das vezes, vê super estereotipado, né? Que são pessoas pretas, periféricas. Não, realmente, a minha história não é essa. Foi nesse sentido também que eu falo, cada um aqui tem a sua história. Então, eu posso pensar que eu fui talvez não produto, não quero utilizar essa palavra, mas eu era um desejo político dos meus pais. Então, eles fizeram o possível para que eu e meu irmão tivéssemos uma boa educação, fosse, né, construindo, me formei em arquitetura e tal, mas, enfim, a gente chega em outras camadas. Nossa, eu sinto isso. Parece que tá todo mundo na expectativa de ouvir da gente uma história triste. Quando a gente tem narrativas plenas pra contar, histórias de satisfação, de plenitude, de alcançar coisas, parece que é ilegítimo, né? Sim, alcançar outras coisas, né? Fugir de estereótipos. Eu acho que eu até li sobre isso, me corrija se eu estiver errado, mas vocês falaram sobre essa coisa de quando vocês eram pequenas, que esperavam que vocês colocassem o vestido florido, o laço no cabelo e cantassem samba, não tinha uma coisa assim? Nem é uma coisa da gente pequena, assim, eu acho que é uma expectativa geral. Quando a gente foi tocar agora em Ostrava, lá na República Tcheca, tava todo mundo muito na expectativa. Eles chamam música brasileira de world music. E aí eles estavam esperando que a gente tirasse os cavaquinhos da mão. Eu acho maravilhoso que a gente seja representado por algum espectro artístico bem delimitado, mas acho muito pequeno, porque, analisando mais profundamente, boa parte do que é consumido hoje dentro da indústria do pop, enfim, no geral, a gente evocou isso num passado muito distante. Guitarras estavam na nossa mão, células rítmicas reproduzidas demais pela branquitude estavam na nossa mão, partiram de nós, e acho engraçado que a gente tenha que se sujeitar ou se submeter a
etiquetas tão limitadas, né? E não limitadas porque o estilo é limitado. É maravilhoso, gosto muito, consumo demais. O samba conta a nossa história pra caramba, é um retrato, tá ali, é um registro, mas eu sou mais complexa e tenho mais nuances do que um gap na história, ou um viés. Eu acho muito que a gente se encontra aí, nossos trampos se encontram aí. Sim, super, porque vocês fazem um rolê que é totalmente diferente do que todo mundo tá... A expectativa, né? Mas tu vê que já tem essa coisa de também, tu falou de etiquetas, né? Vocês estão se referindo a vocês como dentro do movimento de afrofuturismo. Como é que vocês veem isso? Isso corresponde ao trabalho de vocês? Vocês dialogam com isso? Como é que se dá pra vocês? É um negócio bem simples, na verdade. Acho que o afrofuturismo não tem nada de muito complexo. São pessoas negras em lugares em que elas não foram destinadas a estar, em que a gente que não existe uma expectativa social de que a gente atinja esses lugares. Você vai lá, você joga afrofuturismo no Google, você vai ver um monte de gente retinta dentro de foguete, sci-fi pra caralho. Ai, queria tanto lembrar, tem uma escritora preta maravilhosa que conta uma ficção científica incrível, que ela tá num lugar e ela faz umas viagens no tempo em que de repente ela vai parar em vários períodos escravocratas, assim. E ela é ótima, bem sucedida pra caralho na contemporaneidade. E ela tem que revisitar essa ancestralidade, fica meio confusa, sei lá. Enfim. Eu acho que o que a gente tá fazendo, que a gente tá falando aqui é o sci-fi. Carol e tu e o sci-fi pra caralho. Ocupando lugares que não esperavam. É o turismo, né? Esse presente mesmo. Maravilha. Acho que é sobre isso. Pois é, tu tá ocupando esse lugar da fotografia, né? E como é que é ela pra ti como artista negra, assim? Eu queria que tu falasse do teu coração a potência que tu vê na tua obra, né? Como é que tu tá ocupando esse lugar que tu falou. E a gente tá falando aqui sobre ocupar lugares. Nós estamos num lugar privilegiado, né? Com esse evento aqui que o Bradesco tá nos ajudando a estar juntos. Então eu queria que tu falasse da tua obra, como é que tu vê a importância dela mesmo. Enquanto artista negra, né? Realmente, é como eu falei, é meio que uma exceção ainda. Ainda são poucas pessoas que acessam esses lugares. Com a fotografia, foi tipo a ferramenta que eu encontrei para, como eu tinha falado antes, meio que me conectar com essas pessoas. E essas pessoas se conectam com o meu trabalho porque elas se sentem representadas. Durante muito tempo, a gente teve um apagamento, né, de narrativas. A nossa narrativa ela é toda apagada. Então, a fotografia é uma ferramenta que registra, além de tudo. Você pensar... Eu lembro de uma época que eu fiquei buscando imagens da minha família e a minha avó só tinha, assim, 2 fotos. E é muito louco você pensar. Quando você vai falar com uma pessoa branca, ela tem foto dela, tem vídeo. Num álbum lindo, né? E aí isso me deu um certo impulso para dizer assim... Nossa, eu quero registrar cada vez mais. Então, eu penso também na fotografia como esse lugar de poder me expressar, mas também como um registro, assim. Porque daqui a um tempo, não só eu, mas como tu e outras plataformas, nossa, todo mundo vai ver, gente, quanta gente maravilhosa preta estava produzindo e a gente está podendo se expressar agora. Eu acho muito que a música também conversa também nessa área, olha só quantas semelhanças. Porque um dos motivos, eu falo por mim, mas eu acho que todo mundo aqui, a gente também tinha conversado sobre isso ontem. Um dos motivos da gente colocar essas coisas que a gente coloca assim pra fora, as letras, as canções, também são no desejo de lembrar, no desejo de não perder algumas coisas. E eu tenho uma dificuldade com a minha memória já muito complicada. E eu penso muito nisso também, de fazer uma linha do tempo, sabe? De você poder olhar para trás e ver como você elaborou coisas, quem você era antes, como que você se enxergava antes e o que você está se tornando. Então, eu acho que é muito também um registro contínuo, assim, de uma narrativa, às vezes, que é muito pequena, muito singular, mas também diz muito sobre outras coisas que você viveu e sobre todas as pessoas que estavam ali se envolvendo. E que não necessariamente ela precise atingir esse macro, porque eu acho que no nosso caso já atingindo outros lugares, né, tipo no micro mesmo, a gente vai chegando nesse macro cada vez mais. É legal tu falar isso sobre o trabalho e o poder estar nesse micro também, porque isso denota essa genuinidade que tem no trabalho de vocês todos, assim, né? São trabalhos muito genuínos, muito proprietários de vocês. Só que chega um momento em que vocês começaram a ver
que a arte de vocês é a paixão de vocês, obviamente, e vocês queriam viver dela. Como é que dá esse start em que vocês se dão conta, assim, tá, eu acho que é possível, eu posso me profissionalizar agora, viver da minha arte? Houve um momento que deu esse estalo em que vocês se deram conta, eu sou uma profissional da música, uma profissional da fotografia. Teve um momento do clique? Quando você chegou falando pra Lilia que... Como é que foi essa história? Eu não lembro direito. Eu tava trabalhando. Mais um dia normal de trampo. E o Jean chegou pra me buscar, muito inspirado. Tava na noia, assim, com a cabeça fritando. E a gente sempre tem altos papos de milhões de coisas, né? Daí a gente ia pra mais um desses papos de milhões de coisas. E aí ele tava falando sobre como é engraçado como eu me nego, ou como na época eu me negava. Como era difícil pra mim preencher em algum papel que eu sou cantora, que sou artista. E como isso é estigmatizado. E por que eu não tinha coragem pra resolver tantas coisas, tinha peito, energia e força pra resolver tantas coisas e assumir tantas coisas e não assumia essa de que eu sou artista, não sou secretária, telemarketing, não sou recepcionista, não sou todas as outras coisas que eu imaginava que eu era. E foi você que deu esse play aí no meu cérebro. Acho que a graça de fazer isso é porque a galera fala que não pode. É só, acho que no fim é só por isso mesmo. A gente fica com raiva, ninguém fala que nós não pode. Eu falo, eu posso sim, eu vou fazer sim. E olha aqui, eu fiz. Olha aqui. E pronto. E é isso. Pronto. Só pra contrariar. E é isso. O famoso só pra contrariar, realmente. A gente veio de um lugar em que muita gente tinha a expectativa da gente falhar. Nossa. Acho que Meu irmão, que eu ouvi de gente falando que isso ia dar errado. E gente que hoje tá tipo, Esperando me ensina, ou quer trampar junto agora, assim. É isso. E tava sabe aquela pessoa que tava só Na esperando, olhando você expectativa. cair? Bastante. Esses jogos de poder envolvem muito as nossas carreiras, eu imagino. Acho que qualquer carreira. Mas essas relações da busca por algum poder e de como esse poder se dilui, transita, parece que ninguém conseguiu ainda teorizar, ou eu não li, né? Mas categorizar essa coisa de como é que o poder se dilui, se distribui. Por que a branquitude acredita que eu ter acesso a coisas remove deles alguma coisa? Acho que eu não acredito nessa remoção, acredito muito nesse compartilhamento de poder, mas eu não vejo uma disposição de compartilhamento, então acredito muito nessa tomada desses lugares. Não sei se a força, acho que naturalmente a gente só vai se empurrando com a nossa competência, com o jeito da gente elaborar nossos objetos de arte, com o jeito da gente comercializar isso, e vai ocupando lugares. E ontem a gente estava falando sobre isso, que talvez a arte seja ainda um dos poucos lugares em que a gente consegue burlar muitas regras sociais, em que a gente consegue pular engrenagens, em que a gente consegue pular fases, hackear. O processo é orgânico e nem a gente tem muito controle sobre, né? E eu sinto que a gente é o lugar em que a gente consegue acessar um monte de privilégios. A gente acessa bens, acessa lugares de satisfação individual que não são só negados. Existe um movimento bastante consistente para que a gente não tenha acesso, assim, deliberadamente, na contramão. É um dos poucos lugares que a gente consegue se expressar, né? Acho que hoje é isso, assim, né? Você pensando que você consegue se expressar até no micro, no macro, enfim. Pode ser no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho. Do micro e pro macro, né? Como é que se deu isso? A fotografia é a minha profissão, eu ganho grana com isso, eu vou, né, fazer um trabalho também que conversa com o mercado. Sim. Quando eu percebi que eu podia ganhar dinheiro com isso, eu comecei a agregar, juntar conteúdos e busquei melhorar a minha técnica, estudar mais, enfim, e criar estratégias de como eu ia conseguir acessar certos espaços, certos equipamentos, ferramentas. E a partir daí eu fui agregando todo o repertório que eu tive durante a minha infância, durante a minha trajetória, que não está ligado a uma questão financeira ou de estrutura, mas sim de memória, de estrutura de suporte mesmo, familiar, de amigos e tal. E aí fui unindo isso, toda a minha história com técnica, e fui tentando
melhorar para ir agregando mais conhecimento, assim. Tipo, e acreditando, né? Porque acho que esse é o maior problema, assim. Falta autoestima. Tipo, por mais que meus pais, por exemplo, dessem toda uma estrutura para mim e pro meu irmão, eu acho que já é uma questão ancestral mesmo. A gente fica naquele lugar. Eu, por exemplo, não acreditava que eu ia conseguir entrar na universidade. Tipo, mesmo tendo estudado em colégio particular, enfim, no final eu estudei em colégio público, mas toda a estrutura, minha autoestima era assim, meu Deus, eu vou conseguir fazer uma faculdade. E acho que tá ligado a isso também que você falou, né? Que o sistema, ele fica o tempo inteiro dizendo, você não pertence a esse lugar, isso não é seu. Então acho que isso também cria e inspira a gente cada vez mais para que a gente possa seguir e continuar nosso projeto, a nossa trajetória. E aí foi isso, assim, quando eu percebi que a minha arte, ela podia viabilizar o meu sustento, a minha grana, eu busquei agregar valores, o que fosse possível para seguir. E a gente vai indo, assim, pouco em pouco. Nossa, isso que você falou é muito real, porque por mais benefícios sociais que a gente consiga acessar de alguma forma, eu tenho uma família com estrutura, meus pais estão juntos, me amam, se comunicam comigo, não vim de um lugar periférico, eu ainda moro no meu corpo e ele ainda significa alguma coisa. Então eu posso ganhar milhões com a Tuyo, eu ainda vou ser seguida na farmácia. E eu sinto muito que a gente tá protagonizando de alguma forma, junto com milhares de outros artistas pretos, essa reorganização social obrigatoriamente forçada. Então, eu sinto que, apesar dos números dizerem algumas coisas pra gente que são difíceis, eu percebo um tímido ainda, mas algum movimento nessa direção. Estamos aqui, né, desfrutando desse espaço de... A gente existe, meu corpo é presente, eu ocupo esse lugar. Parece que quando a gente acessa algum status, a gente consegue algum poder, a gente tem mais... tem voz, alguém vai ouvir a gente dizendo, não, esse corpo você não pode tocar, nem esse, nem os outros que são iguais a esse. Então você vai precisar pensar 2 vezes antes de tocar no meu corpo. E tem muitas pessoas que são como nós e não têm essa autoridade, não têm essa chancela social que a gente tem como artistas. E eu sinto muito que a gente, como artistas, a gente desempenha esse papel de chancelar coisas que precisavam ser... que têm sido ditas por pessoas em todos os lugares, mas que... Não sei, acho que por conta desse apagamento, se uma pessoa que não desfruta de algum tipo de visibilidade disser a mesma coisa, ela vai ser... ninguém vai escutar e ela vai ser abordada do mesmo jeito, com a mesma violência, não pelo direito, mas que a nossa chancela ridiculamente coloca a gente nesse lugar de poder proteger o nosso corpo e outros corpos. E uma vez que vocês estão no mercado e tem essa voz... Vocês sentem que agora, por serem profissionais, vocês têm que fazer algum tipo de concessão na arte de vocês, cumprir alguma coisa que de repente até está no próprio inconsciente, algum pré-requisito, ou vocês se sentem muito livres ainda como profissionais? Acho que na arte não, no comportamento sim. No rolê do jeito do que falar agora, como fala e para quem se fala, assim. Acho que na arte eu sinto bastante liberdade ali, pode-se falar o que quiser. Mas, não sei, acho que quando as pessoas imaginam que a gente está em algum lugar, de que parece que é do dia para noite, né? Um dia você não é ninguém, outro dia você é alguma coisa. E tá todo mundo atrás de alguma coisa para poder seguir também, ou então para poder reproduzir algum tipo de comportamento ou discurso. Aí o lance é esse, que tipo de discurso que eu vou soltar agora pra galera reproduzir? E também tem esse lance também do que se projeta a partir do momento de que você é alguma coisa nesse momento, nesse espaço da vida, assim. Eu não acho que é uma concessão muito, muito difícil, uma concessão muito agressiva, assim, mas existe um cuidado sobre isso, talvez um pingo de responsabilidade sobre isso também, mas ao mesmo tempo que eu imagino que a gente vive nisso, existe um jeito de podar o pensamento, assim, para onde que eu vou agora, no que eu realmente acredito, ou onde que eu quero entrar mesmo, assim. Ou o que eu também estou reproduzindo só para poder manter uma constância e algum tipo de... Porque é um bagulho tão novo. Cara, foi tão difícil chegar aqui, eu não posso acabar com isso, assim. Preciso me manter constante. Aí que entra a concessão do que
eu vou reproduzir na minha fala, ou o que eu vou acabar. Enfim, é muito doido, é uma discussão muito doida essa. Eu penso nisso também nas relações, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas nas relações de negócio, sei lá, de troca. Quando você troca uma coisa pela outra, e aí a sua obra vira um produto, o que é muito bom, porque você está ali, querendo ou não, a gente também está falando sobre trabalho, a gente tem os momentos sérios, né? E é difícil também de saber pegar uma coisa que não é uma coisa, que não é um objeto ali físico e transformar ele nessa coisa que vai te render sustento, sabe? O jeito que você vai falar com as pessoas que estão te olhando, com os grandes, sabe? As pessoas grandes. O jeito que você vai se mostrar, o jeito que você se comporta, a maneira como você fala. E tem muita... Eu acho isso muito doido, porque preto e mulher tem que ser 10 vezes mais gentil. Porque senão ou você paga de louca ou você paga de agressivo. Agressivo demais, personalidade forte demais, não sei o quê. E é muito difícil até que ponto eu tenho que anular coisas em mim pra fazer essa troca justa. Porque tem que ser uma troca justa, sabe? E... não sei. Eu acho que esse lugar da arte, ele só é tão fácil de organizar porque ele é desorganizado até pra branquitude. Então, no Brasil, a gente não tem... no Brasil, que péssimo começar assim. Mas, sei lá, nos cenários que a gente frequenta, nos ambientes que a gente frequenta, a gente percebe uma desorganização generalizada na profissionalização do que é... Não só na música, nas artes todas. É difícil você conseguir catalogar um objeto de arte, entender que aquilo é um trabalho. Como é que você precifica o que é o trabalho? É o objeto em si? É o tempo que você levou para produzir, o que envolve aquele trabalho e como é que se consome. É maluco, porque a gente percebe ao nosso redor que tá todo mundo consumindo o tempo inteiro objetos de arte. A gente devora com fome. Música, cinema, artes plásticas, a gente tá o tempo inteiro devorando, umas mais nichadas que as outras, mas talvez a música e cinema mais democráticas. A fotografia tá chegando bastante forte agora, eu sinto ela se democratizando mais, a gente indo mais a galerias, enfim, ou deixando de ir menos, não sei. E eu sinto que é um disparate. Se a gente consome demais e a gente se organiza pouquíssimo. Então é super importante a gente falar sobre profissionalização, porque não é, inclusive, um ambiente catalogado. Não tem uma graduação sobre isso, não tem um estudo formal sobre isso. O conhecimento tá diluído na internet. Que bom que tá diluído na internet. Acho que, inclusive, por isso a gente chegou onde chegou. Por conta do caos que é a rede mundial de computadores e da falta de controle de tirar de nós o acesso. Então eu sinto que esse caos que é tanto o universo do artista quanto o universo do acesso à informação permitiu a gente hackear. E eu acho que, de alguma forma, a gente chegar nos lugares onde a gente chega estimula pessoas a tentar reproduzir nossos caminhos mais metódicos, mais pragmáticos, menos criativos, mas mais assim, tá, onde é que você foi, Carol? Com quem que você falou? Onde que você chegou? Como é que você conseguiu chegar nesse dia, nessa reunião, para conseguir essa capa desse disco? Porque eu também quero seguir nesse caminho, e se alguém seguiu e deu certo, é possível para mim também, sei lá. A gente pode facilitar, facilitar de alguma forma, deixar o caminho um pouquinho menos agressivo para outras pessoas. Igual as blogueiras que faz resenha, sabe? De produtos. Gente, né? Exatamente. Sabe? É meio que abrir caminhos, né? Tipo, quando a gente pensa nas pessoas que vieram antes, elas abriram caminhos para que a gente estivesse aqui. Eu penso que a gente está fazendo a mesma coisa. As pessoas se espelham na gente, e como a gente se espelhou nas outras, assim. E eu acho que vem nesse lugar também da gente não perder essa essência, meio que equilibrar, porque é um jogo. E como você disse aqui aí agora, né? Aqui agora, que não existem regras para esse jogo. Não é um método. Ele não tá pronto, você não faz curso para isso, então você vai ter que ir entendendo de acordo com o seu eu
né, nas coisas que você acredita, no seu repertório e como ir para frente, como atingir outros lugares. Não, e vocês são espírito. Tu falou que agora as pessoas veem o método de vocês e querem entender como vocês chegaram lá, como vocês se tornaram o que vocês se tornaram, né? Isso é muito importante, assim, vocês são espelho não só de inspiração artística, mas como pessoas que estão conseguindo escalar esse processo, né? Mas Caroline, tu sente que tem alguma concessão que tem que fazer com essa questão comercial, quando teu trabalho também vira um negócio? Ou tu ainda se sente muito livre em relação a isso? Às vezes eu me sinto livre, de certa forma, mas também sei que tudo tem que ter muita estratégia. E aí, quando eu me vejo muitas vezes ligada a esse comercial, eu paro um pouquinho e volto, assim, 2 casas. Eu fico, nossa, isso faz parte do meu trabalho, da minha essência em si, porque às vezes é isso, o dinheiro, ele vem e aí você fica, tá, até que ponto eu tô sendo eu mesmo para fazer isso só por dinheiro? Não, eu acho que vai além disso. E o dinheiro com a arte, eu tento equilibrar porque eu preciso do dinheiro para viabilizar essa arte, esse trabalho autoral. Então eu não posso negar esse lugar e, lógico, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter um bem-estar e tal, mas não dá para romantizar esse lugar, né? A gente não pode... Nossa, existe essa lenda, né? De que o artista não se mistura com coisas mundanas. E que o artista que é artista tem 1000 afetações. E ele não manja de planilhas. Ele é uma pessoa que vive no mundo da lua. Só entra pra cantar e desaparece. Mas vocês manjam de planilha? Vocês têm esse controle me dá um total Google Docs aí? na mão, meu filho. Eu fico felizinha. A organizadora financeira da banda aí. Mas nem sou tanto, nem manjo tanto. Assim, quando a gente tinha uma expressão menor, eu e o Jean, a gente dava bastante conta disso. Hoje a gente tem uma equipe. Mas eu acho que a parte mais massa disso tudo é você ter noção não só de uma parte sua como artista, que é a parte da criação, que é a parte do seu autoral, da sua liberdade, mas você ter noção de todo o processo que acontece até chegar nesse produto final. Então você tem noção do que a gente tem noção do que toda a equipe faz, mais ou menos, né? Do que a cadeia envolve, Sim, né? para você também saber a importância dos processos, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso escrever? Por que eu preciso responder uma entrevista? Sabe? Para entender aonde que você quer chegar também, com quem que você tá falando, qual que é o público com quem você tá falando. É importante pra caralho. E o que é que faz sentido, né? Eu sempre penso quando eu vou... enfim, conversar sobre algum trabalho novo, alguma coisa, eu fico pensando o que é que de fato faz sentido, porque se a gente entra nesse automático do sistema, tá, vamos lá, vamos fazer. É dinheiro que você tá me dando, vamos lá. Mais um fantasma. E você vira mais um produto, e eu acho que não é sobre parar isso. Pra refletir sobre o que você tá fazendo. Principalmente a gente, né, que, querendo ou não, somos... Enfim, são assuntos delicados. Então, você transformar isso num produto, a gente já vem de um lugar que, infelizmente, éramos produtos, né? Entre aspas. E hoje a gente consegue se colocar, porque essas pessoas deram por nós, assim. Mas é muito bonito porque é muito dinâmico, né? Você sempre tem que estar parando para pensar o que você está fazendo. Aí tem os períodos, tem os ciclos, isso aí é muito legal, de você se perceber, e aí você para refletir de novo sobre o seu corpo no mundo, como é que tá sendo, é massa. Então, tem o lance de quanto mais conhecido vocês se tornam, mais pessoas querem conhecer vocês, saber da trajetória de vocês, acessar o trabalho de vocês como pessoas, assim, né? E também, cada vez mais vocês recebem convites como esses que eu e o Bradesco a gente fez pra vocês aqui nesse podcast, o Nego da Semana. Como é que vocês veem esse convite aqui da Bravos? O que estão achando desse projeto? Eu acho que é uma chancela, um feedback, uma devolutiva importantíssima. Inclusive nesse sentido da gente entender, não tô perdendo minha identidade, não tô desconfigurada. Porque... eu não vou puxar saco, mas me parece que o Bradesco tem uma preocupação, assim... uma marca grande dessa não vai fazer comprometimentos, ou não vai fazer alianças, ou compromissos com coisas nas quais não acredita, ou que não tem relação com o discurso da marca. Esse negócio do discurso da marca é importantão, da gente fazer associações com ambientes, universos, forças que
que tenham alguma convergência. Aí eu penso, nossa, eu devo estar muito coerente. No dia que a gente soube do projeto e a gente escutou, eu falei, a gente tá fazendo certo, a gente ainda tá coerente, porque as mensagens se capturam. Quando a gente foi brifado da tua vida, do teu trampo, eu falei, meu Deus, tá tudo certo. E a gente trabalha no campo do abstrato, né? Não tem nada super objetivo. Então, as abstrações estão conseguindo dizer coisas objetivas, porque uma marca e outras pessoas que têm uma cosmovisão muito parecida com a nossa, e muito sérias, muito comprometidas, cada um com o seu próprio trabalho, resolveram convergir, e não só intelectual e emocionalmente, de alguma forma, né? A gente tá falando de arte, mas comercialmente também. Quando envolve sentimento, a gente fala muitas coisas, mas quando envolve grana, a gente pensa 2 vezes antes de se comprometer. Acho belíssimo tá todo mundo comprometido, entregando suas visões, que são muito particulares, mas sob um guarda-chuva ideológico muito semelhante. Acho que isso é uma boa devolutiva pro nosso trampo. Porque também eu fico pensando, a gente passa tanto tempo gritando pro mundo, assim, as coisas, jogando coisas, quando vem quando chegam respostas como essas pra gente, assim, de tipo, porque é uma chancela mesmo, né? É uma chancela. De tipo, da gente entender o lugar em que a gente tá, assim. Eu saí desse lugarzinho e tô nesse lugar agora, porque eu recebi essa resposta, eu tenho essa conversa acontecendo, essa relação acontecendo com outras coisas que se acreditam, né? Porque senão não rola. Eu acho que fica meio inviável, fica meio bem artificial no caso, fica muito plástico quando as coisas não se conversam, não se dialogam e não tem essa conexão. E tu, Carol? Eu acho que é isso, é tipo mostrando que estamos no caminho certo e a importância de outras pessoas também olharem para isso e tipo pensarem, é possível. Mas também eu fico num lugar de que é só o começo, assim. Tipo, ainda tem uma grande trajetória, um grande caminho a ser feito, mas já é um retorno super, né, tipo, simbólico e positivo de que as coisas estão fluindo e que a gente está conseguindo ocupar esses espaços e trazer mais dos nossos. Maravilha. Eu queria agora só uma última pergunta, saber um pouco dos planos futuros, assim. Pode ser projetos novos que estão vindo, agendas de shows e eventos legais que vão rolar. Vocês falassem assim livremente o que tá vindo por aí, se estão bolando de alguma coisa, um novo momento de carreira. Por favor, me falem. Eu acho que esse final de ano pra tu tá sendo meio que a realização de um sonho bem antigo, que a gente tá circulando bastante. Eu acho que a gente olha pra agenda assim e não vê o dia que volta pra casa. E isso é muito bom, porque eu acho que é um resultado de muito trampo, de muita gente trabalhando junto também. Então, cada noite mal dormida, assim, é uma noite que a gente tá dormindo mal de propósito mesmo, assim. É bom isso. E dá vontade de continuar, então a gente vai fazer o próximo disco também pra lançar no próximo ano. Eu acho que agora o trampo é correr, tocar e fazer o disco novo. E sem deixar de olhar pra trás também. Tem muito lançamento que a gente quer reciclar, uma forma de reciclar, né? A gente não é muito preso a uma estética delimitada ali, então a gente tocou de um jeito, lançou de um jeito, mas quer ver aquela música de um outro jeito também. Então, enfim, é muito lançamento, é muito show, e eu acho que só em estar em movimento já é o plano. O plano do futuro é ficar em movimento, eu acho que é isso. Eu ia falar isso, continuar no movimento, né? Porque é isso, amanhã a gente também não sabe. É interessante planejar, eu sou capricorniana, então eu fico planejando. Então é aquela sede de realização e continuar seguindo aí em movimento. Beleza, maravilha receber vocês aqui, pessoal. Quero agradecer de verdade a presença de vocês.
Foi muito bacana eu ter sido convidado para esse projeto com o Bradesco e bacana que vocês estejam junto comigo aqui nesse projeto. A presença de vocês foi incrível. Obrigado, Tuyo e Caroline Lima. Obrigada demais. Prazeroso. Prazer, Valeu demais. E até a próxima, então. Até. E a gente chega ao fim desse episódio mais do que especial. E mês que vem tem mais, trazendo outros artistas incríveis pra gente ouvir e conhecer a respeito das suas carreiras. Pra ficar ligado, siga o Bradesco nas redes sociais e siga @Negro da Semana. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @Ale Garcia. A gente também tá no YouTube, assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.